Hoje eu vou falar mais especificamente sobre o limite. Nesta série, Educadores Radiantes Unidos pela Transformação. Sim, eu necessito estar radiante, eu necessito estar bem, cuidar de mim para oferecer o meu melhor, como eu falei no vídeo anterior, sobre o amor. Só que só amor, gente, eu não consigo criar um ser humano saudável, nem feliz, porque as pessoas inconscientemente elas perdem esse limite. E aí hoje então, neste vídeo, eu vou falar sobre limite, essa parceria ideal, como Pedro e Paulo, né, eram força ali na igreja. Amor e limite eu considero fundamental para que a gente possa fazer uma excelente base na construção de indivíduos saudáveis. Então, fiquem aqui comigo para ouvir, né, esta reflexão que é bastante importante. Só que antes eu peço que você se inscreva no meu canal, que você acione aí o sininho para que seja avisado de todos os novos vídeos, compartilhe também com seus amigos. Devemos compartilhar notícias boas, positivas, que nos ajudam a crescer. Então vamos juntos neste rico processo de transformação? Ok, então hoje, né, vou aprofundar esse tema limite. Sim, o limite, ele existe e é fundamental. Não dá, imagine as pessoas, os fazendeiros, todos tivessem os seus gados, seus cavalos e deixassem ali, sem cerca. Não ia virar nada de legal. Imagine uma água que você abre a torneira e deixa ali, não tem um lugar, um recipiente que ela possa ficar contido. Também o caos que ia se tornar. E isso também acontece na educação dos nossos filhos. As crianças, gente, elas precisam e necessitam deste limite, sabe, desta contenção para se desenvolver de forma saudável. E eu já amei ela, fiz com que ela tenha uma excelente base, já ofereci o essencial e aí agora eu vou por limite. É o limite que vai fazer com que a criança se adapte, sabe, na vida, nas escolas, futuramente no seu trabalho. Quantos funcionários excelentes que existem nas empresas e se faz necessário mandá-los embora justamente porque não teve o limite lá da criança, justamente porque ele não sabe se comportar, justamente porque não consegue medir as suas palavras, não teve limite na comunicação, não teve limite, sabe, em suas atitudes, e ele se torna tão insuportável que aí, mesmo que seja um bom funcionário, ele é mandado embora. Então você quer que seus filhos façam, né, uma excelente adaptação na escola, na convivência, né, social, e depois futuramente ali na sua própria empresa ou até mesmo numa empresa que ele conquiste um trabalho, então dê limite. O que eu vou dar aqui para você? Algumas regrinhas básicas. A primeira delas, o que você vai fazer? Quando você for falar com o seu filho, pense bem quando é sim e quando é não. Aquela decisão que você tomou, sabe o que você vai fazer? Sustente ela até o fim. Se você disse um sim para o teu filho, sustente, não fica aquela coisa, gente, vocês não sabem o quanto que isso faz com que a criança se desenvolva de forma insegura. Ela não vai aprender nada, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, porque nem você teve uma coerência. Como que ele vai ter essa coerência? Como ele vai ter claro na cabeça dele o que pode, o que não pode? O que é certo, o que é errado fazer, se ele não teve essa questão. Então, seja coerente. Eu lembro o meu pai mesmo, na educação dele em relação a gente, ficava tudo tão bagunçado. Às vezes ele morava, né, com 10 anos eu vim para Prudente, fui para Prudente, né, que estou em São Paulo. E aí ele vinha de fim de semana, férias, feriado, a gente ia lá para fazenda, ficávamos lá. Mas era uma incoerência, me revoltava na época. Eu falava, gente, como assim? Às vezes era para ir na casa da amiga ali do lado, sem fazer nada. Ele não deixava, às vezes era para um outro lugar, se bem que a gente nunca foi de sair, muito menos de chegar tarde, mas às vezes um outro lugar ele deixava. Eu falei, gente, eu falei, que coerência é essa? Então tem que ser coerente. Não, isso aqui é possível sim, isso aqui não, filha, isso aqui não, por causa disso. Então aí você vai criando um norte na cabeça dos seus filhos. Então pense bem para dizer um sim e sustente até o fim. Pense bem para dizer um não e também sustente até o fim. Sabe aquelas crianças que ficam insistindo, você fala não e não respeita? Pode ter certeza que ele está fazendo isso porque em algum momento da vida dele você recuou, você voltou atrás. Então não volte atrás nas suas decisões. Você pode sim imediatamente dizer, eu vou pensar sobre o assunto. Aí vai lá, pega o seu pai, converse com ele, o que nós vamos deixar, não vamos deixar, por quê, tal. E aí sustente até o fim. Isso é muito importante. Filho, não vai, olha, nós decidimos por causa disso. Agora, filho, não.
Ponto, gente, não tem nem que ficar escutando. Saiba fazer todas as outras coisas e acabou. Tenha clareza, porque essa clareza também vai ajudar o seu filho a receber um não posteriormente. Quantas pessoas que matam mulheres, matam namoradas, brigam no trabalho justamente porque não aprenderam a ouvir um não quando era necessário. Então é isso que você quer fazer com o seu filho? Não, você precisa fazer com que ele se adapte às situações do dia a dia. Então dizer um não e sustentar até o fim é fundamental. E vem para o item 3, que é a frustração. Eu preciso sim frustrar os meus filhos ali na infância. Com querer comer um chocolate antes das refeições? Não, o que é principal? Muitos pais ficam ali em dúvida entre o bem maior e bem menor. Gente, o bem menor é eu dar um chocolatinho pro meu filho que ele tá louco de vontade, para não fazer meu filho chorar. Um bem maior é eu entender que se eu der esse chocolate para ele antes do almoço, eu vou atrapalhar a refeição dele, que é nutrientes muito mais importantes para o seu desenvolvimento físico, mental e assim por diante. Não tenha medo de frustrar os seus filhos. Frustração, gente, é deixar ele sentir a dor. Muitos pais, a criança quer comer um chocolate antes da refeição. O pai vai lá e fala não. Aí, o que a mãe faz ou a vovó faz? Não, filhinho, vem cá, a vovó vai te dar um presente para não deixar o menino sofrer, para não deixar o menino chorar. Não, frustrar é deixar ele se frustrar. Ele tem que aprender a lidar com esta demanda ali na criança, na frustração de um brinquedo, a frustração de um chocolate, frustração de uma comida. Aprender ali para depois, na hora que tiver que se frustrar em relação a um amor, a uma namorada, a um não, né, da vida, ele vai superar mais fácil, porque ele aprendeu a se frustrar. Então, frustração é fundamental neste processo. Outra coisa, né, bastante interessante, é também eu ter claro para aquilo que eu quero ou não quero para o meu filho em relação a valores. Passar valores para ele, sim, em relação à comunicação. O que é legal que o seu filho fale ou não fala? Filho, se alguém falou alguma coisa para você, não passe isso adiante. E se o filho vier contar, filho, isso é coisa boa ou ruim? Já corte ali, já diga um não, já coloca. Por que o filho ou o amigo ou não sei o que é fofoqueiro, aquele cara tão fofoqueiro, mas começou onde? Lá na infância, com os pais que viam ele falando coisa do amiguinho não sei aonde e batia palminha. Nossa, filho, verdade que isso aconteceu? Não, gente, pare de estimular seu filho a trazer fofocas. Depois eu vou gravar um outro vídeo falando disso mais especificamente, porque isso é bastante interessante, que a gente se preocupe sim em passar esses valores para os filhos. Se preocupe sim em analisar o que o teu filho está falando ou não para você, para que ele se torne uma pessoa mais adequada no futuro. Então, você viu que é fofoquinha, filho? Mas você, de 0 a 10, quanto você acha que isso é verdade, filho? Mas você gostaria que alguém estivesse falando isso de você, filho? Mas se o teu amigo contou porque confiava em você, você acha justo você passar isso adiante? Você ia gostar que fizesse isso com você? E aí, nesse sentido também, eu vou passando o limite para os meus filhos. Outro fator, né, muito importante para que eu trabalhe o limite com os meus filhos é em relação ao horário. Há tempo para tudo embaixo dos céus. Que bom se desde pequenininho, se desde bebê, eu começar a condicionar o meu filho, horário de dormir. Gente, se um adulto 11 horas da noite já tem que estar dormindo, então é importante que ele vá se deitar às 10h30, que dirá uma criança. Gente, nos Estados Unidos é 7 horas da noite, já deu a jantinha para a criança, pôs a criança deu janta, deu banho na criança, 7 horas da noite põe a criança no quarto, sem televisão, sem nada, para que ele durma. E por que nós, brasileiros ignorantes, vamos deixar a criança dormir meia-noite, 1 hora, 2 horas? Você sabia que vai atrapalhar N questões, até mesmo no crescimento? Quantas crianças que não se desenvolvem, por quê? Porque vão dormir super tarde, desde sempre dormindo tarde, aí não libera o hormônio do sono, aliás, a hora que libera o hormônio do sono, que é para estar dormindo, tá acordadão lá, né? O hormônio do sono também é o responsável pelo crescimento. Então isso é muito importante que eu faça, que eu tenha essa consciência de que tem que ter horário para tudo. Coloque teu filho para dormir cedo. Coloque sim para dormir cedo, tem um horário todos os dias, é condicionamento. A criança não tem noção de horário, gente. Então, coloque lá, vai dormir. Vou depois gravar um outro vídeo também falando sobre esse tema que é importantíssimo. Então vamos supor, que horas que meu filho tem quantos anos? Tem tantos anos, então vou pôr para dormir 8 horas. Então, é todos os dias, 8 horas da noite, coloque a dormir. Vai condicionar a criança, vai aprender a dormir cedo.
horário de acordar, horário das refeições. Os hormônios, eles são liberados principalmente naqueles horários que, vamos supor, um dia eu fui lá, almocei meio-dia. Amanhã, meio-dia, o hormônio responsável pela digestão já vai estar ali, prontinho para ser liberado. Aí o que acontece? Você vai comer 1 hora, 2 horas da tarde, bagunça tudo. Então, horário de dormir, horário de acordar, horário das refeições, horário do banho. Crie um condicionamento. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Colocar aí nesse horário também é fundamental. Horário para criança brincar no ócio, horário de brincar, sem preocupação, sem nada. Horário de atividade física, desde pequenininho, papai e mamãe brincar de bola com a criança. Sabe aquelas pessoas que se desenvolvem que fica meio patona? Claro, porque não brincou, não se não gosta de bola. Não é que não gosta de bola, não foi acostumado com bola. Precisa sim, sabe? Sou fisioterapeuta também, então é importante que a gente desenvolva essa questão músculo-esquelética através de atividade física. Um esporte e assim por diante. O esporte, além de ser ótimo, também para socialização. Então, horário para atividade física, olhar para o lazer, horário para o ócio, horário para os estudos. Tenha fixo horário para os estudos. Condicione ele desde pequeno, porque daí, numa hora que se fizer muito urgente e necessário, ele já vai estar condicionado para ele leve fazer o que precisa ser feito. Bom, então falei aqui de algumas possibilidades do limite. Tem 1.500 outras, mas eu quero que vocês foquem nessa. Se você colocar tudo isso em prática, de dizer sim, dizer não, frustrar a criança, colocar horário para dormir, para comer, para fazer atividade física, esse limite aqui, gente, já vai ser fantástico. Coloque isso em prática, amor e limite, e assim com certeza você vai contribuir muito no desenvolvimento dos seus filhos, dos seus alunos e assim por diante. Educadores radiantes na busca da transformação. Quer transformação verdadeira do seu filho? Então comece cuidando dessas duas bases. Ame na hora que amar, que necessita de amor, e dê limite, porque é o limite que vai dar essa força também para que ele possa se adequar nos desafios da vida. Vamos juntos nesta parceria? Afinal de contas, o mundo está sedento de seres humanos mais conscientes desta responsabilidade. Amor e limite. Love you now.